Nessa lição, nós vamos ter um breve panorama do Velho Testamento. O que é panorama? Quer dizer uma visão geral, um resumo dos acontecimentos que nós vemos no Velho Testamento. E por que é importante olhar a Bíblia como um todo? Ter essa visão geral? Porque nos ajuda a entender melhor cada livro e onde ele se encaixa na narrativa que Deus está contando na Bíblia, do começo ao fim. E nós precisamos ter essa visão da narrativa geral da Bíblia para entender um pouco a revelação progressiva de Deus. Deus ele se revela de forma progressiva à humanidade. E o que isso quer dizer? Quer dizer que Deus vai revelando a sua verdade de forma gradativa. Um exemplo prático de como nós fazemos isso na nossa vida é ao dizer para uma criança: não toque na tomada porque faz um machucado. Nós vamos revelar depois, quando ele crescer, que nessa tomada existe algo chamado eletricidade. No ensino médio, ele vai aprender que a eletricidade é formada por micropartículas de energia. E talvez ele cresça, se forme e vá trabalhar numa empresa que produz eletricidade. Então, ao decorrer da vida, aquela pequena tomada, que a criança só sabia que dava um machucado, a pessoa depois vai entender a complexidade, vai ser revelada a complexidade de tudo que é envolvido na dinâmica, nas funções, nas consequências aí de energia elétrica. Então Deus faz a mesma coisa com a humanidade no decorrer da Bíblia. Ele vai progressivamente se revelando quem Ele é para cada um de nós em nossa vida e também para todos nós no decorrer da Bíblia. E Ele está chegando em um ponto central. E qual é esse ponto central? O ponto central da Bíblia é a revelação de Jesus Cristo como o Messias enviado, o Filho de Deus, cujo sacrifício na cruz é eficaz para redimir todos aqueles que acreditam nele. Então nós vamos ver como Deus desenrola essa revelação progressiva e quais são os principais acontecimentos aí no Velho Testamento. Nós temos o início. No início, Deus ele se revela como um Deus que habita em harmonia com a sua criação. E ele é o ponto inicial da criação de tudo que existe. Como é que tudo que nós vemos veio a se formar? Foi o poder de Deus em ação. O livro de Gênesis nos mostra o início de tudo, ou seja, o início da criação, o início do pecado, como o pecado entrou no mundo, e até o primeiro assassinato que nós vemos aí com os irmãos Caim e Abel. Assim como o início das ações de Deus para corrigir o pecado através do dilúvio, onde Deus enviou chuvas que encheram as terras com águas, salvando apenas a família que a Deus era fiel, a família de Noé, e Babel, onde Deus diversifica as línguas para que os homens não podem se unir para fazer mais ações. Após esse início na Bíblia, nós chegamos num período patriarcal. É um período em que o povo de Deus é liderado por pais da fé. Deus ele se revela como um Deus diferente dos outros deuses que as pessoas acreditavam nessa época. É um Deus de promessas boas e que quer um relacionamento com a humanidade. Nesse período patriarcal, nós começamos com Abraão e passamos por Isaac, o seu filho, e depois por Jacó, que é chamado em seguida de Israel. E por fim José, que se torna o governador do Egito. Esses homens, eles dedicaram suas vidas a Deus e tomavam como combustível, como motivação as promessas de Deus. Tanto que José, antes de morrer, fez o povo lembrar da promessa que Deus havia feito. Esses pais da fé não queriam que o povo esquecesse das promessas boas de um Deus que queria o bem do seu povo. Nós temos em seguida a saída e conquista da terra prometida. Então, José ele governou no Egito, ele era uma pessoa confiada do faraó, mas depois da sua morte entrou outro rei que não conhecia José. E tinha muito do povo de Deus, os hebreus, convivendo lá em Egito. E o faraó, com medo deles, que eles fossem tomar o poder dele, os faziam sofrer como escravos naquela terra do povo do Egito. O faraó passa a oprimir o povo, fazendo o povo sofrer e se angustiar. E o povo clama a Deus que prometeu uma terra deles, a terra prometida que um dia eles teriam. Então Deus levanta um homem chamado Moisés para retirar o povo do Egito, através de muito poder, como nós conhecemos na história das pragas.
E Deus ele encontra Moisés, se você lembra, no topo de uma montanha. Naquela época as pessoas acreditavam que os deuses habitavam aonde? Em topos de montanhas, não é verdade? Então Deus ele se revela onde as pessoas primeiro esperavam encontrar Deus, no topo de montanha, e lá ele encontra Moisés e revela a sua vontade através das leis escritas, como nós conhecemos os 10 mandamentos. Mas por causa do pecado, o povo de Israel vaga por muito tempo no deserto. O povo de Israel vivia caindo em idolatria. E eles vagam no deserto até um dia chegar na terra prometida sob a liderança de Josué. Agora, se você perceber, Deus ele encontrou Moisés na montanha, mas não permaneceu na montanha como os deuses idólatras. Deus estabeleceu a sua presença entre o seu povo através do tabernáculo, que era uma tenda montada e que era desmontada e caminhavam com eles por onde o povo ia. E Deus sempre no meio do seu povo. Deus ele mostra que é um Deus presente, cada vez mais presente em meio do seu povo. Então, o povo de Deus passou por muitas guerras até finalmente se estabelecer na sua terra prometida. Porém, outros povos ainda continuavam habitando lá. E o povo de Deus se deixou influenciar através dos costumes desses povos, especialmente a idolatria. É aí que entramos no período de Juízes, onde o povo de Deus é liderado e governado através dos juízes. O povo de Deus passou a se misturar com outros povos que habitavam na terra de Canaã. Passaram a adorar os deuses dos outros povos, algo que Moisés alertou que o povo não fizesse. Foi um dos momentos de maior decadência do povo de Deus. Eles seguiam os costumes pagãos e a idolatria. Deus levantou muitos juízes em prol do povo, e quando esses eram levantados por meio de Deus, o povo era liberto dos seus inimigos. Contudo, quando o juiz morria, o povo voltava mais uma vez a seus maus costumes e adoravam outros deuses, e eram em seguida, como consequência do seu pecado, oprimidos pelos outros povos. E chegamos finalmente ao período do Reino Unido. O povo de Deus passa a ver que as outras nações tinham um rei governando eles. Mas o povo de Deus não tinha um rei, né? A vontade de Deus era que Deus fosse o rei do povo, que eles seguissem os seus mandamentos e suas leis. Porém, o povo, com inveja, querendo um rei como os outros povos, clamaram a Deus por um rei. Então foram até o profeta Samuel, pediam um rei. E Deus atendeu o pedido do povo e instituiu Saul como rei. Porém, Saul não agradou a Deus, Saul não seguiu a Deus. E, eventualmente, Davi é quem vai tomar o poder como rei. E após 40 anos, Davi reina e unifica todas as 12 tribos num único povo. Um grande rei Davi era, como nós vemos na Bíblia, um homem segundo o coração de Deus. Após 40 anos, Salomão, filho de Davi, reina sobre Israel e prospera, porém se envolve também com idolatria. Durante o reinado de Salomão, esse momento próspero, nós temos a construção do templo de Deus. Então Deus ele vai se revelando como um Deus que estava em cima de uma montanha, para uma tenda móvel, para um templo fixo. Então Deus se estabelece, se revela como um Deus que quer habitar de forma permanente com o seu povo, lembrando o seu povo das suas promessas e das suas leis e das suas vontades para o povo. E depois do momento do Reino Unido, nós temos infelizmente o povo de Deus caindo novamente em pecado e idolatria, e temos o momento do reino dividido. Depois de Salomão, o reino termina se dividindo em dois. 2 tribos do sul passam a se chamar Judá e são governados por Roboão. As 10 tribos da norte passam a se chamar Israel e são governados por Jeroboão. O reino do norte andou nos pecados do rei Jeroboão e foi destruído pelos assírios em 722 a.C. Já Judá, apesar de ter tido alguns bons reis, se envolve nos mesmos erros de Israel. Nabucodonosor, rei da Babilônia, invade Israel e leva o povo exílio durante 70 anos na Babilônia. Então nós vemos, enquanto o povo de Deus está obedecendo a Deus, seguindo a Deus, eles têm prosperidade em sua terra. Mas quando eles abandonam
as leis de Deus e os costumes de Deus, eles são então oprimidos por povos diferentes. Após 70 anos, Deus levanta o rei Ciro, que decreta a libertação do povo de Deus. Então o povo de Deus estava exilado, longe da terra prometida, poderia estar liberta para reconstruir a cidade e reconstruir o templo que havia sido destruído em guerras. Mas o povo, de novo, esquece as promessas de Deus e volta a desobedecer. É aí que nós temos 400 anos de silêncio. Quer dizer que nós não temos novos livros que participam desse momento sendo escritos para a nossa Bíblia. Nós não vemos novos profetas durante esses 400 anos que o povo de Deus voltou para reconstruir a sua cidade e o Novo Testamento, né? São 400 anos entre o Velho e o Novo Testamento. Durante esses 400 anos, nós temos o reino grego, que domina todas as terras da região. Depois dos gregos, vêm os romanos, que derrotam os gregos e dominam as terras mais uma vez. E é durante essa época dos romanos que nós temos João Batista iniciando seu ministério. Damos início à fase central da revelação de Deus. Então é nessa época de reinado romano que vem um homem chamado João Batista proclamando a chegada do Messias. E é na chegada do Messias que nós temos a revelação suprema do que Deus quer para a humanidade. E é a partir daí que nós entramos no Novo Testamento, que será o assunto da nossa próxima aula.